paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um salmo muito conhecido. Salmo 119, versículo que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus, por ter nos permitido estar um dia mais presentes aqui na Tua presença. Obrigada, Jesus, pela vida de cada irmão que veio aqui hoje para escutar a Tua palavra. Fale os nossos corações através dos louvores e da Tua palavra e venha se fazer presente neste lugar. É o que nós te pedimos nesta noite, no Teu santo nome. Amém. Amém. Todo com a paz do Senhor. Amém. 118 no nosso cenário e na harpa cristã 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha em triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, e a vitória te conduz, oh não deixe tua cruz, ser valente, ser valente, Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, se o maligno te tentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, estudado no Senhor, mostrará o teu valor, ser valente, jogo por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, voto Cristo com poder, ser valente, branco sem o mal temer, ser valente, ao caído em redor, manifesta-lhe o amor e será o vencedor, ser valente, desejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, no Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente, junto por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Número 51. Harpa cristã 77. Quere neste mundo ser um vencedor, quere no cantar na luta senador, quere ser alegre como lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador.
aguardar nessa noite o contato com o nosso Salvador. Vamos nessa noite já escutar as meninas que vão louvar ao Senhor, as nossas irmãzinhas, todas elas que têm se preparado aí um louvor para glorificar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Cumprimentamos a igreja que faz o Senhor. Amém. Nós queremos louvar o hino 149 do nosso caro. A última folhinha. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Amém. Temos já o privilégio de escutar umas quantas irmãzinhas louvando a Jesus, e isso é muito bom. É menos uma no mundo, é menos uma adorando a Satanás, é menos uma aí para glorificar ao mundo, mas para glorificar a Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. Miriam, vamos escutar então louvando a Jesus nessa noite. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Ele mandou te dizer
você entrou hoje esperando uma mensagem de Deus, aí está no teu coração, não chores. Amém? Quem cuida de você não dorme. Vamos escutar a irmã Raíssa também louvando a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Pai, hoje eu vim dizer que eu não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Para ser, para ver, para sentir, para saber, para andar, para parar, para louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente para chorar, para tocar, para falar no nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não podemos viver sem tua misericórdia e que a tua igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça
e nossa irmã Thalissa, que iam louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Enquanto isso, você pode, de repente, pegar o teu envelope e ofertar ao Senhor nessa noite, ao irmã Michele, que possa repartir os envelopes e as Glória ofertas a também, enquanto você oferta ao Senhor nesta noite. Aleluia. Cumprimentamos novamente a Igreja do Pai do Senhor. Amém. Queremos louvar o 393 do Inário. Em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes pranteavam de aflição. Foi comum morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Amém. Aleluia. Então vamos de pé nessa noite. Vamos orar e apresentar ao Senhor nossas ofertas e apresentar os louvores que nós oferecemos ao seu nome nesse dia. Oremos. Amado e soberano Pai, obrigado por esta oportunidade, por falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelas ofertas que cada um tem ofertado do mais profundo do seu coração. Receba os nossos louvores. Receba, meu Senhor amado, a nossa gratidão para que o Teu nome possa ser glorificado, para que o Teu nome possa ser adorado, que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai, e a minha alma Te louva, a minha alma Te adora, pedindo ao Senhor, venha, meu Pai bendito, falar conosco, orientar-nos, Pai, de acordo com a Tua vontade. É tudo que nós pedimos nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios, o capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler nessa noite. Tesouros em vasos de barro. Pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha. Não agimos com engano. Não falsificamos a palavra de Deus. Antes,
recomendando-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, para que se perdem está encoberto, para os que perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Podem sentar nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória, Senhor, ao teu nome. Eu vou pregar de uma forma muito simples, que todos nós que já servimos ao Senhor temos sido encomendados por Deus para seguirmos esse ministério. Quando nós falamos de ministério, falamos de algo que Deus entregou em nossas mãos. O apóstolo Paulo escreve a esta carta à igreja que estava em Corinto, e ele vem dizendo bem claramente: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Nós precisamos entender algo muito simples. Nós estamos aqui não porque nós merecemos, mas sim porque o Senhor teve misericórdia. O Senhor teve misericórdia e iluminou a nossa mente e nos trouxe aqui. Às vezes a gente pode pensar que nós merecemos estar aqui, mas nós não merecemos. Você não merece. Hoje foi cantada essa canção aí, Chora Israel. E nós temos visto que o Israel de Deus nesses tempos atuais é a igreja do Senhor, é o povo do Senhor. Nós temos vivido uma temporada, uma época em que estar na igreja muitas vezes é um status. Hoje eu fui cortar cabelo numa barbearia e conversa vai, conversa vem, alguém fez um comentário: as pessoas estão vindo porque elas gostam de status, porque o lugar onde elas estavam indo é um lugar bonito, é um lugar legal para tirar foto, é um lugar chamativo. E a pessoa disse: mas elas estão vindo porque é pelo status. E eu disse: é verdade. Muitas vezes nós estamos na igreja porque achamos que é um status. Para muitos é um status. Postando selfie, louvando ao Senhor. Selfie, lendo a palavra do Senhor. Selfie, indo para a igreja. Não que seja um problema, nem que eu esteja contra a isso, entendeu? Só que às vezes as pessoas, elas usam isso para se colocar em um status. E sabe qual é o status que você e eu deveríamos estar? É crucificado na cruz do Calvário com Jesus. Existem muitas discussões por aí de qual é a igreja correta. Existem muitas discussões por aí qual é a melhor igreja. Assistindo os podcasts ou assistindo muitas igrejas por aí, existe aquela concorrência de qual é a melhor igreja. E a melhor igreja, ela não está dentro de quatro paredes. A melhor igreja é aquela que Jesus vai vir buscar. E qual é a igreja que Jesus vai vir buscar? É uma igreja sofrida. É uma igreja que foi forjada no sofrimento. Hoje eu vi, esqueci o nome do país, hoje eu vi que 70 cristãos foram degolados. Vocês escutaram bem? 70 cristãos foram degolados, foram decapitados. Me fugiu o nome do país para dar a informação correta. E são notícias que você não vai ver no SBT, são notícias que você não vê na rede social que você está seguindo, são notícias que estão muitas vezes escondidas, porque a igreja verdadeira do Senhor, ela está escondida. Deixa eu te explicar melhor. A igreja verdadeira, muitas vezes o irmão ou a irmã que pertence a essa igreja verdadeira, ele está chorando em secreto lá no seu lar. Ele está sofrendo vergonha lá dentro da sua família. A igreja verdadeira que vai subir aos céus
ela está gemendo, ela está chorando, ela está clamando, ela está dizendo: vem, Senhor Jesus. Tem um louvor que se cantava muito esses dias atrás aí: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu vou dizer que os irmãos, ou melhor, que a galera canta, mas não entende o sofrimento de esperar a volta de Jesus. Por que o sofrimento de esperar a volta de Jesus? Porque a gente começa a viver em um mundo onde a gente começa a ver que nada nos agrada, em que nada preenche o nosso coração. E o apóstolo Paulo vem dizendo: pela misericórdia do Senhor, ele foi chamado. Pela misericórdia do Senhor, ele foi escolhido. Domingo passado agora, uma irmã que está aqui no nosso meio, a gente fez um comentário que muitos foram formados na faculdade reconhecida pelo MEC, outros foram formados na faculdade reconhecida pelo Senhor. E que faculdade é aquela que é reconhecida pelo Senhor? É aquela faculdade que de repente não é o homem que te reconhece, mas é Deus que te reconhece como seu servo. Você já parou para pensar se Deus te reconhece como seu servo? Deixa eu melhorar um pouquinho, talvez você não me entendeu. Você já parou para pensar se Deus te reconhece como a sua serva? Será que Deus... É uma pergunta séria. Deus, será que me reconhece como seu servo? Isso é uma pergunta muito séria. Porque a gente se acha servo. Eu sou servo do Deus vivo. Eu sou servo de Jesus. Mas deixa eu perguntar para vocês. Servo, em outras palavras, ele não é escravo? Sim ou não? Sim. O servo, ele é escravo. Porque o servo, ele não faz aquilo que ele quer fazer, mas o servo, ele faz aquilo que ele tem que fazer, porque ele é obrigado a fazer. Então você já parou para pensar se realmente você é servo de Jesus? Se você realmente é servo do Senhor, o teu querer já não importa mais. Eu preguei no culto passado que muitas vezes nós dizemos: eu quero ir para lá. Mas nós não perguntamos: Deus, tu queres que eu vá para lá? Então o servo, ele já não tem mais vontade própria. Então será que você realmente é servo e serva do Senhor? Ou será que você só faz parte da galera do oba-oba, corre pro abraço, abraça teu irmão, abraça tua irmã? Muitas vezes você se acha servo porque você está vivendo uma ilusão. Porque ser servo não é engraçado. O servo, ele não tem vontade de postar o seu sofrimento no status do WhatsApp. O servo, ele não tem alegria de postar as suas derrotas muitas vezes. Porque o servo, ele quer fazer tudo em secreto. Ele quer fazer sem que ninguém o veja. Porque ele sabe que ele está fazendo para o Senhor. Por muitos anos eu chorei no Paraguai. Porque eu sabia que o que eu estava fazendo, ninguém estava vendo. Eu sabia que o dia que eu voltasse para cá, eu não teria abraços de alguém me dizendo: boa obra, irmão Paulo. Deus esteve contigo, varão fiel, esforçado e valente. Ninguém me falou isso. Porque o verdadeiro servo de Deus, muitas vezes, ele é anônimo. Não estou dizendo que os que são conhecidos não são servos do Senhor. E até aqueles que são conhecidos, que são servos do Senhor, do Deus vivo, eles não falam deles mesmos, mas eles falam de Jesus Cristo. Eles falam daquele que morreu na cruz do Calvário. E o verso 2, ele diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha. Não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus. E aqui eu fico com falsificar a palavra de Deus. Infelizmente, nessa guerra de qual é a igreja perfeita ou a igreja correta, tem se buscado melhorar a palavra de Deus. Tem se buscado falsificar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é cheia de coisas. A palavra de Deus, ela é simples.
Porque o Espírito Santo, ele pode revelar ao homem mais simples, mais humilde, a sua verdade. O Espírito Santo de Deus pode revelar a uma criança as belezas que existem no Evangelho. Eu sempre repito isso. Com 9 anos eu consegui entender as belezas que havia no Evangelho do Senhor. Porque eu sabia que, de acordo com a palavra, Deus tinha olhado para mim. Deus tinha visto. Quando eu escutei João 3,16, porque a Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca. E quando eu escutei essa palavra, eu pensei, Jesus morreu por mim. Jesus se entregou por mim. Ele se sacrificou por mim. Você vê o apóstolo Paulo dizendo, nós não estamos falsificando o Evangelho. E sabe o que aconteceu com os apóstolos? Você sabe? Você sabe o que aconteceu com os discípulos? Eles foram torturados até a morte. Eles foram crucificados. Alguns foram queimados em praça pública. Alguns foram decapitados na palavra de Deus. O Evangelho de Jesus, ele não é um Evangelho que nos causa alegria, mas é um Evangelho que nos causa confronto. Porque quando a gente ouve o verdadeiro Evangelho, pesa no nosso coração. Porque a gente começa a pensar, para não falsificar, então eu vou ter que pagar com a própria vida. Alguns pagaram com a própria vida essa semana. Por ser honesto, por ser fiel ao Senhor, você de repente não vai estar nos palcos da vida, mas você sempre estará na palma das mãos do teu Deus. João Batista, vocês conhecem, era um homem muito fiel, e ele pregando contra o pecado, ele foi decapitado, cortaram a cabeça de João Batista, porque ele falava a verdade. Quando você vê em toda a história, o cristianismo, ele não é barato. O cristianismo já causou muitas lágrimas, já derramou muito sangue inocente na terra. O cristianismo verdadeiro já causou muitas marcas e ainda causa marca em mulheres do mundo inteiro que servem ao Senhor. Quando você começa a ler, existe uma página na internet chamada Mundo Cristiano. Eu não conheço uma página em português ainda que seja tão fiel como essa página. Essa página Mundo Cristiano, eles mostram notícias de todos os dias de cristãos que estão sendo torturados. Então, a gente consegue enxergar que a igreja do Senhor ainda, ela é uma igreja que sofre. Quando a gente olha para o nosso Guia Lopes, a gente não vê sofrimento aqui, meus irmãos. Você e eu não sofremos. Diz a Bíblia, sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Jesus. Nós não estamos sofrendo como muitos dos nossos irmãos estão derramando lágrimas de sangue hoje. Pais e mães que já não têm mais as suas filhas dentro de casa, porque foram roubadas pelo Islã, pelo islamismo, crianças de 11 anos, grávida com um marido de 60, de 50 e pouco anos de idade. Estou dizendo crianças evangélicas, crianças cristãs, foram levadas para ser esposas de sheiks, de homens, para satisfazer o seu próprio prazer, e tudo porque eram servas do Senhor. Quando eu olho e vejo essa notícia, meu coração meio que se embrulha, ele meio que se revolta, mas eu sei que essas pessoas estão sofrendo por amor a Jesus Cristo. E naquele dia, quando Jesus voltar, talvez elas vão subir para o céu com marcas, mas lá no céu elas vão ser consoladas pelo Senhor. Elas vão ser consoladas pelo Senhor. Então, o cristianismo, eu não vejo que graça que tem em muitas vezes a gente pensar que o cristianismo é só alegria, o cristianismo é sofrimento, o cristianismo é lágrimas. E nós sabemos que na história do cristianismo, homens como Paulo foram torturados, mas eles não falsificaram a palavra. Sabe hoje como muitos pastores, muitas igrejas estão falsificando a palavra? Sabe como? Sabe por quê? Por causa do dinheiro.
por causa da oferta, por causa do dízimo. De repente você é cobrado, e aí minha irmã, já pagou o dízimo hoje? E aí, já pagou a tua oferta hoje? Muitas igrejas às vezes enviam mensagem aos seus membros cobrando dízimos, cobrando oferta. E se de repente o teu dízimo, a tua oferta é muito alta, você tem o direito de mandar na igreja ou de viver do jeito que você quer viver. Então nós vemos que o Evangelho hoje tem um valor para os homens que são loucos, os que se dizem ser pastores, para aqueles que se dizem ser crente, ele tem um preço. Ah, mas às vezes eu não sou pastor, irmão, mas muitas vezes a gente compra a nossa liberdade dentro da igreja, porque achamos que a nossa oferta, que o nosso dízimo compra. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Evangelho, que ele não foi imaculado, ele é um Evangelho um pouco amargo. Ele é um Evangelho também apertado, mas ele é doce. Por que é uma palavra amarga? Porque quando a gente escuta ela não desce doce na nossa garganta, mas ela desce meio que amarga. A gente sai de um culto desse não pulando de alegria, mas a gente sai de um culto desse pensando, servir a Jesus não é só festa não. Servir a Jesus não é pular na presença do rei não. Você não vê nenhum bobo pulando na presença do Senhor dos Senhores. E na presença do Senhor dos Senhores a gente não quer pular, a gente quer ajoelhar. Se Jesus descesse aqui hoje, pense um pouco, deixa eu forçar um pouco a tua mente para pensar. Se Jesus descesse aqui hoje, você pudesse vê-lo com os teus olhos, quem aqui pularia de alegria na presença dele? Se Deus falou para Moisés, Moisés, você não vai poder me ver, Moisés, porque nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano pode me ver, porque quem me vê morre instantaneamente, mas você vai ver eu passando de lado. E Moisés vê o Senhor passando de lado. E você vê pela palavra do Senhor que Moisés não pulou. Eu não sei de onde que a gente tirou essa ideia que na presença do rei a gente pula. De onde se tirou essa ideia? Me responda, de onde saiu essa ideia que na presença do Senhor a gente pula de alegria? Na presença do Senhor a gente se humilha porque a gente se sente tão pecador, tão miserável, tão pó, tão cinza, que a gente não tem vontade de pular. A gente tem vontade de chorar. A mulher samaritana, quando teve encontro com Jesus, vocês sabem que aquela mulher samaritana, ela já tinha tido vários maridos. E Jesus disse, nem o que você tem agora é teu. E ela, quando escuta essa palavra, ela olha para Jesus e diz, eu vejo que o Senhor é um profeta. Se a palavra daquele homem tocou no coração dela, é porque a palavra do Deus Todo-Poderoso, quando toca no nosso coração, a nossa vontade é de se humilhar diante da sua presença. E quando Paulo ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento, Paulo está falando de quem domina as coisas mundanas, que é o diabo. O diabo tem cegado o entendimento de muitos cristãos dentro da própria igreja. Eu oro para que nessa noite, o diabo que cegou o teu entendimento, hoje não tenha poder de cegar o teu entendimento, porque nós não estamos falando de uma palavra de uma igreja, mas nós estamos falando da palavra de um Deus vivo. E a minha oração é que nessa noite você saia com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com a mente aberta, para entender o que realmente Jesus está dizendo. Ah, irmão Paulo, mas dessa forma essa igreja não vai crescer. Dessa forma as pessoas não vão vir para cá. Eu só sei de uma coisa, que quem vir para cá não vai sair daqui enganado. Quem vir para cá vai sair ouvindo a palavra do Senhor, e essa palavra vai transformar a vida dele, se ele ou ela quiser servir ao Senhor. Nós não ampliaremos a porta do céu. Sabe por que a gente não vai ampliar a porta do céu? Porque nós não temos esse poder, porque Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E nessa simplicidade nós vamos servindo ao Senhor,
E eu acredito que você e eu vamos ser embaixadores de Deus aqui na terra. Lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá no teu negócio, você não vai ser mais alguém, mais um fulano, mais um ciclano. Não, você vai ser o servo do Senhor, e as pessoas vão ver em você quebrantamento, mas vão ver em você a graça de Deus. Essa semana, conversando com o irmão Derlis, eu disse: você tem que agradecer a Deus, irmão Derlis, porque ainda Deus fala contigo. Assim como eu disse para ele, eu digo para mim, eu digo para vocês, nós precisamos ainda agradecer a Deus que ainda Deus fala conosco. Aleluia. E Deus não está falando com vocês através do meu testemunho de vida. Deus está falando com vocês de uma palavra santa, justa e eficaz, que é a palavra do Senhor. Aleluia. O Evangelho de Jesus, ele é ensinado porque ele foi ensinado com lágrimas, ele foi ensinado com sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue inocente do nosso Jesus Cristo. Assim como Jesus derramou o seu sangue, homens e mulheres já derramaram o seu sangue por amor à sua palavra. Eu já escutei relatos de pessoas, de livros que eu já li, de pessoas que tiveram o seu filho sendo sacrificado na frente dele, na frente dela, obrigando ele ou a ela a negar a Jesus, e ele dizia: eu não vou negar a Jesus. E aí sacrificava, matava o seu filho na sua própria presença. Você, como um servo de Deus, você aguentaria ver o sofrimento da tua filha? Você aguentaria ver o sofrimento do teu filho? Você aguentaria ver o sofrimento dos teus por amor a Jesus? Aí eu quero que você pare e veja o sofrimento dos que vieram antes de vocês. Pare e veja o sofrimento daqueles que vieram antes de mim. Meu pai está com 88 anos, mas antes dele vieram outros que morreram, talvez de febre amarela no Amazonas, pregando a palavra do Senhor. Pensa comigo aqui. Vem cá comigo. Quantos missionários que vieram para o Amazonas? Quantos missionários que foram para outras regiões do Brasil? Pense, quantos deles que morreram de repente lá na estrada, pregando o evangelho, caía duro. Pensa quando, esses tempos atrás, escutei uma história pelo pastor Edson Bruno, de alguém que levava o evangelho, não lembro bem se era nas montanhas da Bolívia, ou de que país, se era da Colômbia, não lembro bem o país, ou se era Peru. Eu só sei que um irmão missionário, ele foi pregar a palavra, foi levar a Santa Ceia em uma montanha. Ele subia com seu jumentinho, ele subia. E depois de uma semana ele já tinha que voltar, e esse irmão não voltava. E depois foram buscar ele e encontraram o lugar onde ele tinha caído, porque ele ficou algumas coisas dele. E da onde ele caiu, ele não estava ali. Porque quando ele caiu, ele quebrou a perna, não sei o que aconteceu. Eu sei que dali ele se arrastou, não sei por quantos metros, por quantos quilômetros. E ele foi encontrado a metros, a quilômetros de distância de onde ele estava, arrastando, e encontraram ele lá morto. Morto com a sua Bíblia, morto com as suas coisinhas. E era um servo de Deus. E ele morreu se arrastando pelo caminho. Você está entendendo que o fato de você estar aqui sentado e eu estar aqui pregando hoje, não é desse oba-oba de pular, não. Não é desse oba-oba que de qualquer jeito se serve ao Senhor. Esse evangelho, ele foi forjado com sangue, com sofrimento de missionários, homens e mulheres de Deus que deram sua vida por amor a esta palavra. E agora eu devolvo a pergunta para vocês. Vocês estão dispostos de entregar a sua vida por amor a Jesus de verdade? E não vem com essa musiquinha aí não, que é por ele que eu estou gastando as minhas forças. Não vem com essa musiquinha barata não, que isso aí não... Nem eu gosto de escutar isso aí. Porque se a gente realmente estivesse gastando as nossas forças para servir a Ele, a gente de repente abandonaria o mundo, a gente abandonaria tudo para servir somente a Ele. Então eu deixo essa reflexão para você, meu irmão, minha irmã, que servir a Jesus é sofrimento, que servir a Jesus muitas vezes nos causa tristeza, mas é a certeza que nós um dia iremos morar numa terra prometida. Eu vou deixar bem claro, Sabe quem que vai morar no céu? Não é qualquer um, não. Deus não é pai do mundo inteiro, não. Deus é pai daquele que levanta as suas mãos
e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Se você nunca levantou a tua mão para aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador, se você morrer hoje, você não vai para o céu. Só vai para o céu também aquele que crer e é batizado. Quem é batizado nas águas, esse também pode ser salvo. Quem vai morar no céu é aquele que aceitou Jesus, foi batizado e abandona todo mundo por amor a Jesus Cristo. Então, servir a Jesus, quero deixar bem claro, é uma vida de renúncia. Servir ao Senhor é uma vida, muitas vezes, de solidão. Muitas pessoas não vão querer andar ao teu lado, mas aqueles que querem ir para o céu vão querer caminhar do teu lado. Quem quer ir para o céu vai querer caminhar junto com o salvo. Quem quer ir para o céu, ele não vai querer caminhar sozinho, ele vai querer arrastar um e o outro com ele também. Irmão Paulo, mas se minha mãe, se meu pai, se minha avó, se meu tio, se meu parente não quer vir para a igreja, o que eu faço? Dobra os teus joelhos, ora por ele. Ora por ele uma semana. Na outra semana vai sentar com ele, vai tomar um tereré lá com ele. Na outra semana vai tomar um cafezinho com ele ou com ela, vai lá. Porque às vezes a gente só quer encher a igreja, mas a gente não quer levar a igreja até eles, né? Ganha a tua família para Jesus. Ganha os teus amigos para Jesus. Vamos começar um movimento cristão em Guialópolis de verdade, no qual nós vamos levar a boa palavra do Senhor. Paulo não teve vergonha. Paulo, ele tinha tudo para se envergonhar, porque ele era um homem estudado, ele era um homem formado, mas ele viu que tudo aquilo era lixo se ele não tivesse Jesus. Tudo que você tem vai ser lixo se não for para a glória do Senhor. A casa nova, o carro novo, as bênçãos, nada disso vai ser bênção para você se você não engrandecer o nome santo daquele que vive e que reina para todo sempre. Deus te abençoe nesta noite. Eu quero que você leve essa reflexão. 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo dizendo que para o Senhor seja a honra e a glória. E se você hoje é iluminado por esta palavra, você tem a oportunidade de pedir perdão. Você tem a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador. Você tem a oportunidade hoje de se reconciliar e ser uma pessoa que leve o nome de Jesus. Permita que Jesus seja o que vá em cima de você. Quando a gente vê aquele jumentinho, depois você procura aí na Bíblia, aquele jumentinho que ninguém tinha montado nele, e Jesus disse, vocês vão lá buscar o jumentinho, está em tal rua, em tal lugar, pega ele. Nunca ninguém montou nele. Mas quando aquele jumentinho é trazido até a frente, até Jesus, Jesus pega aquele jumentinho, monta aquele jumentinho, e aquele jumentinho entra na cidade, mas levando Jesus. Seja você, desculpe a minha expressão, mas seja você o jumentinho, seja você o jumento, a jumenta, que possa levar o nome santo de Jesus. Eu já contei esse testemunho aqui, vou contar. Na nossa cidade nós temos aí esse irmão chamado Newton César. Ele vê que ele anda para cima e para baixo. Às vezes está bem e às vezes não está bem. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu só estou aqui para dizer que Deus usa pessoas como ele assim que se dispõem. Esses dias atrás ele encontrou a Michele no mercado ali. Ele já veio aqui, mas ele nem lembra. Aí ele falou assim, irmão, você é de que ministério? Ela falou o nome do ministério. Aí ele falou, olha que bênção, você está no caminho certo e tal. Esses dias atrás ele passou com meu pai velhinho, estava aí na frente, aí ele passou com uma cesta básica, aí ele parou a bicicleta lá, tirou da cesta básica dele um óleo e um charque, e veio e entregou, deu para o meu pai ali. É para o senhor, Deus abençoe. Então aí às vezes a gente, desculpe a minha expressão, mas não tem uma expressão melhor, às vezes para a gente não falta nenhum parafuso, a gente está muito certo, né? Muito certo das ideias, a gente só não está certo para Deus nos usar, né? É ou não? A gente só não está certo porque está em pecado, está em mentira, a gente não tem que tomar nenhum cardenal, né, para a mente, né? E a gente às vezes não deixa ser usado pelo Senhor dos Senhores. E às vezes alguém tão simples como ele, às vezes deixa ser usado pelo Senhor. Deixa cair os parafusos, meu irmão.
Deixa cair uns parafusos aí, minha irmã. Deixa. Tá frouxo? Deixa cair. Tá vendo esse parafuso que cai, o Espírito Santo pode entrar e te usar. Deixa. Deixa te chamarem de louco. Deixa te chamarem de tonto. Com um parafuso a mais, um parafuso a menos. Se Jesus estiver na tua vida, não vai fazer diferença não. A minha esposa, eu vou contar outro testemunho. Minha esposa, ela tinha um tio que também não era certo. Ele tinha, não sei se tinha demais parafuso ou menos parafuso. Mas literalmente ele não estava bem. Mas ele não sabia ler, não sabia nada. E aí quando ele ia, um dia ele chegou doido na igreja. Mas pensa no nome doido. Chegou, entrou ali na igreja. Era um culto como esse, silêncio assim. Não sei se o Derek estava lá ou não. Estava lá. Culto silêncio como esse assim. Ele sentou no banco lá e gritava. Literalmente ele gritava. Glória a Deus! Aleluia! Cristo vive! Gritando, eu pregando ali. Em um momento assim meio que me quis incomodar, eu estava pregando a palavra, né? E quando eu ia falar alguma coisa, o Senhor disse, deixa. Ele está fazendo o que a minha igreja não faz. Eu parei no meio da pregação e comecei a chorar. Porque às vezes a gente é demais de certo, né? Eu acho que o problema está aí. Acho que o problema está sendo demais de certo. O problema acho que está de muito estudo. Não sou contra estudo, mas acho que o problema está aí. É muita letra, é muito conhecimento, mas pouca simplicidade. E o Espírito Santo só opera na simplicidade. E eu ainda acredito que em Guia Lopes, ainda aqui a gente vai fazer história, irmãos. Porque eu acredito que em Guia Lopes ainda tem homens e mulheres que ainda na sua simplicidade Deus vai usar. Eu acredito que tem homem e mulher que nunca vai subir no púlpito para pregar, nunca. Mas aí glorificando, ajudando, trabalhando, fazendo a obra de Deus, Deus vai usar muito mais do que usa a muitos que estão de trás de um púlpito. E eu ainda acredito que esse lugarzinho pequeno que nós estamos ainda vai ser um lugar grande em um outro lugar. E as pessoas vão poder vir, se realmente querem servir ao Senhor, no nosso meio, vão encontrar uma palavra simples, objetiva e para glorificar ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Se você crê nessa palavra, se coloca de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar ao Senhor a nossa vida. Você que hoje quer aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, levanta tuas mãos aos céus e diz, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em o nome de Jesus. Amém. Você que quer reconciliar hoje com o Senhor, diz comigo, Senhor Jesus, hoje eu coloco a minha vida no teu altar. Recebe-me mais uma vez como teu servo para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Agora pode orar de acordo com como você acha diante do Senhor. Eu levanto as minhas mãos nessa noite, Senhor, para abençoar a tua igreja, essas crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, que hoje começam a entender a simplicidade do teu evangelho, a simplicidade da tua palavra. Hoje, Senhor amado, recebe a esse irmão, a essa irmã, a esse jovem, a essa criança, como um servo, uma serva tua, para glorificar o teu santo nome. Usa a ele, usa ela, usa os teus, de acordo com a tua vontade. Porque esse evangelho, Senhor, quantos sangues que foram derramados de forma inocente, quantas pessoas que entregaram a sua vida por amor à tua palavra, e hoje nós estamos aqui e podemos desfrutar desse evangelho, que sangue foi derramado, e muitos ainda estão sofrendo por amor à tua palavra, muitos ainda estão sofrendo por amor ao teu evangelho. Senhor, ajuda-nos aqui em Guia Lopes da Laguna a honrar, a glorificar o teu nome, que nós venhamos ser servos e servas obedientes, servos e servas que ainda glorificam o teu santo nome. Pai de maravilha,
fala conosco, alegra o nosso coração e completa a tua obra em nossa vida, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Raíssa, pode cantar esse louvor, se isso não for amor. Glória a Jesus. De sua glória. Escute essa letra, meu irmão. Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O oceano é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Amém. Então nós vemos o amor de Jesus. Mais uma oração e terminamos nessa noite. Amado Deus, muito obrigado por estar presente em nosso meio. O teu amor foi demonstrado na cruz do Calvário e hoje nós tomamos posse. Eu levanto as minhas mãos para orar pelo enfermo. Essa dor no pé do estômago ou no estômago, eu repreendo em nome de Jesus que sai agora. Essa enfermidade na junta do braço, eu repreendo que saia em nome de Jesus. Essa dor saia agora, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Meu amado Senhor, essa enfermidade que ela disse, hoje eu vou lá buscar a minha cura. Receba a cura em nome de Jesus nessa noite. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor está curando, libertando, e nós determinamos e declaramos a cura e a libertação em o nome de Jesus. Amém. Diga comigo, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um nesta noite.